formato assim, de música, eu em casa, eu não tenho muito conhecimento aprofundado, eu trabalho com clubes de guitarra. E com o Mário bem compuser. Dá pra fazer uma coisa. Eu queria saber o seguinte, você acha que seria possível algum músico trabalhar com MIDI? MIDI, todos eles acabam trabalhando. Uma hora ou outra o MIDI sempre cai na nossa mão. Porque a maioria dos programas trabalham com MIDI. MIDI é tipo o básico, assim. Daí a gente vai transformar em MP3 só depois que a música tá pronta mesmo. Ela vira MP3 muito tempo depois. Só que na Game Jam a gente trabalha muito com OGG. Porque a maioria dos programas aceita OGG. Então, mas isso daí é formatação rápida, assim, é coisa bem tranquila de fazer. Ele perde um pouco da qualidade de MP3 para OGG, mas está tranquilo. É bem de boa essa parte. Alguém mais tem dica? Eu queria saber da disponibilidade dos músicos, porque a minha equipe não tem nada assim para conseguir fazer alguma parte de música. Daí eu queria saber como é que vai funcionar lá na hora, quais serão os horários que vão ter, como é que eu posso pedir ajuda. Então, a ideia é a seguinte, eu vou estar lá às 48 horas. Aí, que eu vou estar organizando a sala. Então vai ter vários músicos e os músicos que estiver ali na hora, você fala com a gente, no geral, assim, deve vir uns 8 músicos mais ou menos. E daí a hora que estiver lá, você vai lá e fala, ó, eu tenho um jogo assim, 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 assim. O que dá pra fazer? Porque a gente não sabe também quantos músicos vão vir com a equipe, quantos músicos que vão pra sala, mas tem equipe fora, e quantos músicos vão estar disponíveis mesmo pra fazer. Tipo, vai chegar na segunda hora de jam, provavelmente todo mundo já tem pelo menos um jogo. Só que daí a gente vai começar a distribuir esses jogos. Que também é uma parte que teve a primeira jam que eu participei, os programadores não achavam os músicos em lugar nenhum. E daí por isso que a gente fez a sala dos músicos, então o programador não tem nem desculpa pra falar, não, eu não achei, daí eu peguei uma música qualquer do YouTube, sabe? Então, tipo, vai ter a sala lá e vocês correm pra lá, tipo, qualquer som, coisas assim, a gente vai dar por lá pra ajudar vocês. Essa é a ideia básica, assim, da sala dos músicos. Mais alguém tem alguma pergunta? Caso eu queira começar a aprender música, você me recomenda aprender partitura das coisas ou tem outra coisa que seja mais fácil para começar a aprender? Mas você quer aprender um instrumento ou a música mesmo? Tipo teoria? Instrumento e música. Instrumento e música. Eu diria para você começar pelo instrumento. Instrumento para aprender piano ou bateria? Piano é o ideal para aprender, porque daí você vai aprendendo tudo ao mesmo tempo. Tem vários livros bem legais, assim, que tipo, eles te ensinam zero a tocar. É bem... o teclado é mais barato. Eu não sei como é que vai ser a disponibilidade de todos os músicos, mas eu, por exemplo, sou um músico que estou indo para lá com equipe, mas eu não vou estar trabalhando só com eles exclusivamente o tempo inteiro. Então eu acho que uma das vantagens dessa sala de música é que nem todo músico tem que trazer tudo, tem que trazer todo o material que ele tem que trazer todos os instrumentos que ele tem. Então pode ser que, se até mesmo os músicos se falarem antes, dá para organizar o que cada um vai trazer para facilitar. Eu, por exemplo, não vou estar ocupado todo o tempo, então a disponibilidade dos músicos acho que vai ficar variada. O bom do músico é que, assim, se a equipe for muito esperta, na primeira noite já terminou a trilha sonora de pelo menos um jogo. Teve uma Game Jam que a gente estava em 3 músicos e nós fizemos para 12 equipes os jogos. E sobrou tempo no domingo para dormir e tudo mais, sabe? Não foi corrido, assim, tipo, nossa, meu Deus do céu, tem que fazer. A gente dormiu, acordou no sábado, daí dormiu, acordou de novo no domingo e beleza. Tava todo mundo tranquilo, fizemos os 12 jogos. Então, tipo, dá pra fazer, porque o trabalho do músico também não é tão assim, árduo, não é nem metade do que o programador faz, por exemplo. Porque pra gente da Game Jam são sons muito simples que tem pra fazer, então é bem rápido assim, esse serviço. Aí, conforme for acabando a demanda de um, pega outro já. Tem gente que pega vários ao mesmo tempo, que daí já faz, por exemplo, a trilha principal de um, aí a trilha principal do outro, daí já pega os efeitos sonoros de um, o efeito sonoro de outro, já vai pegando. Tem gente que faz em 2 horas um jogo inteiro. Então, depende muito, assim, de sentar e fazer. A hora que senta, acontece. O problema é até sentar. Falar a verdade. Porque o músico, até ele sentar pra pensar, daí vai um bom tempo, assim, pra calcular
coloca o que vai fazer, como é que vai fazer. Mas depois disso é tranquilo. Mais alguém que tem dúvida? Ninguém mais tem dúvida? Em relação a efeitos sonoros, você disse que o programador mais trabalha no Wave, né? Oi? Wave. Trabalha mais com Wave. Geralmente sim. Wave é um formato sem compressão, né? Isso é outro formato que preserva esse de relação qualidade, tirando a MP3, tirando o ONG, tirando o MP3 e a música. Ou você acha que tem um formato assim, um pouco mais leve? Assim? Olha, O Wave mesmo não é leve. desse negócio de compressão assim, eu não sei exatamente dizer. Não. O Wave ele é o maior fidelidade porque ele não tem nenhum tipo de tratamento de produto. Né? O único formato, que daí não teria outros formatos, porque daí é só o Signet Byte lá do som. O material mais fiel porque ele é o byte puro do som gravado direto na máquina. Todos os outros, eles têm algum tipo de tratamento, uma compressão, alguma coisa, então, diferente do Wave em termos de fidelidade, não existe nenhuma outra opção. Isso vai muito também de equipe para equipe. Eu já vi muita equipe pedir soundtrack em MP3, por exemplo. Daí depende muito do que o programador vai dizer. Nessas horas da Game Jam, a gente segue muito o que o programador diz. Se ele diz em MP3, beleza, a gente faz o sound effect em MP3. Porque quem percebe a diferença é o músico e não a pessoa que está jogando. E a gente tem só 48 horas para fazer, então não dá para ficar comprimindo cada efeito sonoro do jogo, senão a gente leva muito tempo e o trabalho não anda. Então é mais ou menos assim, o programador usa tal engine e beleza, ele usa MP3 e OGG. Beleza, vem MP3 e OGG, salva lá a primeira vez e já é. Vai ter algum período em que a gente agenda aquele estudo inicial, por exemplo, que esteja disponível, olha, agora começou a Jam, vamos pegar os trabalhos, vamos fazer aquele planejamento inicial, Então, a ideia é que isso seja feito com o músico e a equipe só. Não vai ser tipo todos os músicos participando de todos os jogos. Cada músico vai ter sua demanda. E conforme essa demanda for chegando, daí o músico é responsável por ir ou não ir nas reuniões do grupo. Então, por exemplo, a gente, nos últimos anos, a gente sempre ia. Sempre faz questão de ir, porque daí, enquanto o cara está formulando o jogo, você já está formulando a música. A hora que ele termina de formular, você terminou também, beleza? Você só senta lá e faz. Que foi o que aconteceu no Astolfo. O Astolfo, o velhinho lá, e daí a gente falou, a primeira fase pode ser bossa nova. Na hora que ele falou do velhinho da primeira fase, a gente já tinha decidido que ia ser bossa nova a primeira trilha. Entendeu? Então, são coisas que dá para agilizar enquanto eles estão fazendo isso, porque senão o músico fica parado as 3, 4 horas que eles levam para fazer o brainstorm, ou o músico fica parado. Daí não adianta muito, a gente perde essas horas todas fazendo nada, assim, dormindo, sei lá. Coisas do gênero. Bom, eu vou estar programando. A gente vai estar a programação inteira lá, esperando os programadores. Eu não vou fazer música nenhuma esse ano, porque eu vou programar. Porque deu vontade, o Bruno me ensinou e tal. Meu grande objetivo é esse. É uma dificuldade grande, né? Eu vi alguns vídeos, eu não participei de jazz, mas eu vi alguns vídeos, assim, algumas equipes que a dificuldade grande era justamente essa, né? Você está programando o jogo e daí... E eu vejo bastante, vários projetos, né? Quando você pensa no som, depois já é. Um abraço, porque você não faz. A ideia do planejamento, eu posso ajudar bastante nessa parte de planejamento, porque lá no VPIT é bem isso que eu faço. Eu planejo, eu falo para eles, o desenvolvedor falou isso, isso e isso. Porque tem a outra dificuldade de comunicação entre os programadores e os músicos. Aí o programador pede uma coisa e o músico não entende, porque ele não entende de jogo, tecnicamente. Então, por exemplo, assim, ele fala assim, é multiplayer. E daí o cara faz uma música que tem cara de ser single player. Então, tipo, essa parte de planejamento, eu vou estar lá o tempo todo para ajudar vocês. Porque essa parte eu sei bem, tipo, ali o game design da organização das trilhas e tudo mais, essa parte toda, tipo, pra mim beleza, eu faço bem rapidinho. Aí essa parte que eu vou estar auxiliando, assim, mais ou menos. Daí o Adalberto vai estar
vai ajudar vocês na parte de mixagem e ele é o cara que manja das alavancas que a gente fala. Ele manja das alavancas. Porque ele tá o tempo todo lá naquele controlador fazendo assim e daí a música sai do além também. É bem maluco. E conforme for o estilo da música que você for fazer, vai ter alguém lá para te ajudar. E se não tiver ninguém, tem o Google. O Google ajuda bastante. E tem a Tumpats também. A Tumpats, eles me ajudaram muito nos jogos ativos. Que chegou na terceira hora de brainstorm e a nossa equipe não tinha programador. E daí eu tinha um protótipo de música, eu mandei para eles. E falei assim, eu vou programar e eu vou escrever essa música aí, daí vocês fazem e me entregam depois. E daí eles me salvaram a vida, porque eles fizeram a música. Eles levam estúdio portátil e tudo mais, é muito massa. Vale a pena dar uma visitada lá e eles trabalham só com isso, é bem legal mesmo. Eles vão trazer o estúdio completo. Da galera dos músicos tem o Adalberto que traz os controladores. Se eu não me engano, ele tem os 3. Eu tô pensando, eu não sei ainda se eu vou conseguir, mas eu tava pensando em trazer o meu teclado é MIDI. É daqueles que tipo, você tá lá em cima e você faz, sei lá, começa a sonhar assim no teclado e daí ele tá lá escrevendo o que você tá tocando. Então daria pra trazer o equipamento. Dá pra trazer o equipamento. Pode trazer. A ideia é assim, se você for trazer, por exemplo, o desktop, daí dá pra ver um laboratório. Talvez, se a galera for trazer muito desktop. Eu deixo com desktop lá. Mas se for só um também, porque eu acho que não tem ninguém. É porque a ligação elétrica, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a ligação elétrica. Muita coisa ligada. Muita coisa ligada ao mesmo tempo, daí a gente Eu me preparo para lançar. mas pode trazer, assim, se você tiver com vontade de falar, não, beleza, pode trazer. A gente está aceitando. Eu tô preocupado com essa coisa, porque eu ia instalar lá, aí eu fiquei pensando, né? Pô, mas peraí, eu tenho um projeto que é mas também quero participar da música. Aí eu fiquei imaginando, será que esse programa aqui, eu posso ficar, não faço alguma coisa? Porque eu tenho vários softwares lá. Você pode fazer um dia de casa também. Tem bastante gente que faz um dia de casa. Eu vejo vocês pessoas que fazem assim. Um dia eu fico lá com os músicos, daí no dia seguinte eu vou lá e faço um pouquinho de arte, sei lá. Tem bastante gente que faz isso, só que você tem que dar conta do serviço. Porque é bastante coisa. Assim, mas diga, Da música uma Mariana, eu vou trazer também meu controlador, que mais de violão, guitarra, violino, tudo que puder imaginar também. ele tem as DSPs. Violão é bem real, guitarra é bem real também. A maior parte eu tenho também de orquestra, também tem o Nexus, que é de eletrônica, música eletrônica. Dá pra fazer bastante coisa, assim. Com os controladores dá pra fazer muita coisa. E se eu não me engano, o coordenador do nosso curso Falcon, ele vai dar uma passada lá. Aí, tipo, se a gente tiver uma dúvida realmente assim, que ninguém conseguiu resolver, ele vai estar lá pra ajudar também. Ele falou que talvez ia dar uma passada por aí no sábado. Mas, de resto, é isso aí. A gente vai estar lá pra se ajudar e pra ajudar os programadores. E programadores bem nessa palestra. Tipo, facilitei nossa vida também. Não sei, alguém mais tem alguma dúvida, assim? A galera de programação, de, sei lá, estilo, não sei. Alguém? Não. Quanto tempo que deu? Tem tempo ainda. Diga. Isso
isso daí é meio bloqueio do próprio músico, assim, sabe? Porque a gente fala numa linguagem e vocês falam em outra. E querendo ou não, tem que ser uma pessoa que convive muito com o programador para entender o que o programador diz. Assim, por exemplo, eu não acredito muito que minha mãe tenha entendido metade das coisas que eu falei aqui, mas ela tá ali do mesmo jeito. Entendeu? Tipo, Não, é que nem é programador, o hobby dele é fazer. mas mesmo assim, como músico, ele não entende o que você precisa como programador. Porque a gente, para programação, vocês usam a parte lógica. E a gente usa muito a parte criativa. Então, quando o cara tipo, fala, não, eu vou ser músico, ele deleta toda a parte lógica do cérebro, a gente esquece. Ele fala assim, ah, mas não vou mais usar você. Desliga, sabe? Ele estava achando o olho do tal. É normal, é completamente normal. É completamente normal. Por isso que é muito. Eles precisam muito de gente que entenda os dois lados da força. Então, tipo, eu faço bastante esse trabalho lá no BPID. Porque se o cara do BPID chegar e olhar e falar, eu tenho um jogo daquele de gerenciamento, para um músico que nunca jogou nada, tipo, nem o mini fazendo, o cara não vai entender do que ele está falando. E não precisa ter alguém que jogou. Eu joguei bastante, então, tipo. Preferência um exemplo. Pelo menos um exemplo, que saiba, por exemplo, tem tal exemplo, e daí bota o videozinho lá, daí o músico vê o que é, vê do que se trata. Daí sim. Só que para fazer essa pesquisa tem que ser um músico mesmo. Porque não entende. A comunicação é bem ruim mesmo. Não adianta. É bem nessa área assim. Porque cada um trabalha com uma área, né? Vocês trabalham muito com a voz. É um sentimento, né? Porque, por exemplo, assim. Você tem um mood, você tem o andamento, você tem o que você quer expressar. Pois é. Eu estava fazendo, por exemplo, uns exercícios agora há pouco, que o Bruno me mandou, uns exercícios de programação. Porque eu estou estudando programação agora. Deu vontade. Então eu estava fazendo os exercícios de programação. E a hora que eu terminei, eu percebi que eu tinha feito os exercícios lá e conforme o personagem se movimentava, eu estava sentindo falta de alguma coisa. Só que eu sabia que se eu prestasse atenção naquela coisa que estava me fazendo falta, eu não ia conseguir concluir o objetivo que eu estava ali para programar o joguinho. Então, por exemplo, a hora que eu me concentrei e tipo, tá faltando uma trilha sonora e a trilha sonora podia ser X, acabou a programação ali, não consegui mais fazer nada. Porque ele, tipo, afastou totalmente a parte lógica. Então, tipo, pra mim o personagem não tinha que andar pra frente, o personagem tinha que fazer som. E cadê o som? O personagem não tem som, entendeu? Então, tipo, você troca totalmente, assim, de... É bipolar mesmo. É uma situação bem bipolar mesmo. A minha mãe sabe. Minha mãe sabe bem. Porque às vezes eu tô falando, assim, uma parada super lógica. Aí eu começo a virar uma música, já é. Não tem mais lógica nenhuma. Tipo, e aí, bem, tudo bem. Maneiro. Na música, às vezes, o ruim fica bom. Exatamente. Como eu conheço muita gente que fazia cálculo matemático para chegar na partitura da música. Eu conheço milhares de pessoas que fazem assim. Tipo, a pessoa não consegue, tipo, sentar e compor uma música. O cara tem que fazer um cálculo. Ele pega, tipo, sei lá, um vetor lá do Darth Vader. Ele faz toda a conta e daí se ele chega no número de 1 a 7, ele, beleza, tá dentro da escala, sabe? Daí ele enfia lá na partitura e beleza. Teve um cara que veio assim pra Game Jam e a gente se matava de dar risada, porque ele trouxe um caderno inteiro pra fazer cálculo. E ele passou as 48 horas fazendo cálculo e colocando os números na partitura, assim. Tipo isso. Aí, tipo, a galera assim viaja um pouco. Então, tem uma galera dos músicos que foge pra lógica, mas mesmo assim, eles não entendem de lógica de programação. Então, tudo que você tem como lógico, tipo, eu vou fazer uma mini fazenda aqui. Pro músico não faz nenhum sentido uma mini fazenda. Tipo, lógica do caos. Lógica do caos. Ficavam boas as músicas feitas fazendo matemática? Ficaram. Tem um cara, em 1930 ou 40, que ele só trabalhava assim. O nome da teoria dele é dodecafonismo. Ele trabalhava com 12 números. E é tudinho conta. Então você tem a primeira nota, ela repete na última nota da partitura. Aí você tem os cálculos que você tem que fazer no meio e vai formando a música. E é da mesma forma que ele fazia. Só que ele fazia com 7. Então ele fazia todo o algoritmo de 7. Quem
pico. Sim. Fazer música só com os algoritmos na sequência de pico. Sim, é tipo isso. Você pega um número qualquer e fala, ah, vou fazer uma música com isso, beleza. Daí você pega lá e coloca. Ainda tem muito músico que trabalha com isso, mas mesmo assim a comunicação ainda fica difícil. Mesmo ele trabalhando com número, é difícil, é complexo. Mas alguém tem alguma pergunta, consideração? Números? Não? Sem números? Que horas são? Nossa, tem tempo. Então, essas aqui, ela ia ter duração de 2 horas, porque ia colocar a troca de experiência que eu fiz no começo e ia vir pra cá. Ia ficar junto, daí ia fazer as duas juntas e ia dar 2 horas. Só que a gente fez de manhã, daí eu não sei como é que vai. Então, se alguém tiver mais algum comentário, estamos aí, tá? Software que você Eu uso o Finale, eu gosto bastante de compor no Finale, mas apesar que o som, a sonoridade não fica boa. Mas a composição em si, daí é tipo, é do músico, não é tanto do software em si. E daí depois geralmente eu mando para alguém que tem um Mac para dar uma ajeitada no sampler só. De resto eu uso bastante Finale, só Finale. Eu usava antes o Encore, só que daí desaprendi a usar. E o GarageBand também eu gosto de usar bastante GarageBand. É muito bom, é muito fácil para fazer umas coisas bem loucas. E é de graça, melhor isso. Quem mais tem algumas perguntas? Conheço. Tem um amigo meu que ele está fazendo um curso de Pro Tools, ele vai vir aí. Ele vai vir para Game Jam, o Diego. Ele trabalha com Pro Tools e o Luiz também trabalha com Pro Tools. Tem bastante gente. Eu sou mais viciado na parte de ele é mais ou menos igual, né? Eu já vi alguma coisa sobre ele. Acho que software assim vai muito do músico. Assim, o músico acha que é melhor para ele, que é mais fácil de usar. Porque os músicos têm que ter em mente que aprender a usar software na Game Jam não rola. Assim. Para músicos, pelo menos, não rola. Tipo, não tem nenhum programa assim que a gente fala, mais fácil de usar. Porque todos eles só seguem o seguinte padrão, partitura. Tirando o Fruit Loops. O Fruit Loops é o único que não segue o modelo de partitura, o resto é tudo partitura. Então, se o cara não sabe ler partitura, não adianta. E não dá para aprender a ler partitura em um fim de semana, porque é como se você estivesse se alfabetizando de novo. É meio complicado essa parte. De resto, alguém tem mais alguma pergunta? Não sei se alguém já viu isso para você, na moda hoje, aquelas trilhas meio adaptativas, que por exemplo, eu conheci lá, quando ele está com a velocidade, passo, ele vai chegando na fita quase, tem menos tempo, aumenta, mais rápido a velocidade. De velocidade? A gente faz algumas adaptações assim. Então, tem bastante gente que faz. O Davi conhece isso. Mas tem, geralmente quando a gente vai fazer looping muito grande, de tipo, a música, o looping termina com 4 minutos e pouquinho, daí a pessoa tem mania de esticar assim esse final, pra ele dando uma carregada pra começar de novo. Então é como se você desse um empurrão, empurrasse a música pra trás, pra ela dar um saltão assim, e voltar à velocidade normal. O compositor é o compositor de vários jogos, como PlayStation, que é o compositor de Constraint, Assassin's Creed, God of War. Tem o livro, né? Um vídeo que eu mostro a parte de músicas dinâmicas.
In this video, I'll be showing you the setup and basic principles of three-layer You'll find a detailed description of vertical layering in my book, A Composer's Game. So let's go into the Pro Tools main session, and I'll show you how these vertical layers are built. This track was written for our comedic science fiction adventure game titled The Mall. Since the track was written using a three-layer approach for this interactivity, each single layer needed to stand alone, and also work with any of the others, so flexibility is key. The main character in the game is a one-eyed purple alien that's essentially a giant mouse, hence its name, Maw. I wrote the music for this game to call to mind everything associated with mouths, including some humorous mouth noises. As you can see in this Pro Tools session, there are 14 audio tracks, showing an eclectic group of instruments. We have a drum set, some hand percussion, a flexitone, and a collection of rhythmic foley, including a person swishing mouthwash, some frogs, and some squealing wood. After that, we get into the more traditional ensemble of acoustic bass, jazz reeds, including the full saxophone, choir, and clarinet, jazz brass, which here includes a solo trumpet and trombone, and piano. Finally, we have a synthesizer, some science fiction sound effects, a theremin, and a women's chorus. You'll see that the tracks are color-coded in blue, purple, and orange. This indicates the interactive layers in which each audio track belongs. Since this is a fairly simple vertical layering structure, we only have 3 layers. In the game, the 3 layers serve specific purposes. The first layer is rhythmic and chorusy, and accompanies the player during initial exploration and general navigation around the level. You'll hear that this first rhythmic layer lacks any melodic content, but it can stand alone because of the sound effects that occupy the foreground. This is the music the player hears during simple explorations. Muting the first layer, let's listen to the second. This layer is much more melodic than the first. The saxophones and clarinet do both the work here, while the bass and piano provide a foundation that allows this layer to stand alone as well. The player is likely to hear this music when any situation escalates to the stage of gameplay, or when some special comedic event occurs. Okay, muting this layer. Let's listen to layer 3. The women's choir dominates this mix, while the synth, effects, and theremin deliver some texture in its voice. This layer is used for special blind sequences. Now, while each layer can function alone, they are intended to work together. Let's listen to layers 2 and 3. The melodic content of these layers was designed to wrap around each other, using the opportunistic composition technique.